Você nunca tocou violoncelo? Então esse vídeo é para você. Muita gente acha que você precisa tocar outro instrumento, tá tocando outro instrumento, ou até mesmo saber tocar alguma música, mas na verdade você pode começar a tocar ele do zero. Nas primeiras aulas, você vai saber coisas básicas como postura, segurar arco, como a reproduzir um bom som. Aos poucos, você vai aprender a tocar a sua primeira música. Você não precisa já chegar sabendo. Por isso que existe as aulas de violoncelo. Se você sempre teve vontade de aprender a tocar violoncelo, mas achava que não conseguiria, talvez esteja na hora de você começar a tentar.